Muito bem, turma, estamos aqui de volta, e vamos dessa vez estudar sobre o primeiro reinado. Quando o Brasil se declara independente, em 7 de setembro de 1822, a forma de governo então adotada pelo Brasil é a monarquia. E Dom Pedro passa de regente, príncipe regente, a imperador. Seu período de governo ficou conhecido como Primeiro Reinado. Esse período é de 9 anos, entre 1822 a 1831. Então é importante a gente notar essa questão do período, né, localizando na história do Brasil, para que a gente possa perceber também as influências e as vertentes políticas, econômicas, sociais, culturais também vindas da história geral. Então, o Brasil está inserido no primeiro reinado em um período aí da primeira metade do século XIX, e nós temos algumas características também advindas aí da própria história geral. Bom, temos aqui dois quadros que retratam, né, um pouco aí desse período, dessa questão, essa cena da independência, né, do Brasil. O primeiro quadro que estamos percebendo é a independência do Brasil por Pedro Américo, e o segundo, Dom Pedro I aclamado pela multidão após ter proclamado a independência, né, de François Moreau. Então a gente percebe que esses dois quadros aqui têm a sua representatividade. Na primeira, podemos perceber ali, né, em cena, alguns soldados, né, de branco, que na verdade não existiam na época a Guarda Nacional. A Guarda Nacional seria criada anos depois, no chamado período regencial, que estudaremos muito em breve. Mas a ideia é transmitir essa imagem, né, heróica através ali desse quadro, em uma época que não tinha televisão, em uma época que não tinha internet. As propagandas eram feitas através dos jornais, as propagandas eram feitas através de telas, né, dos quadros. E nesse abaixo nós temos uma combinação de pessoas de faixa etárias diferentes aclamando aqui a independência do Brasil, desde crianças, né, mulheres, né, adultos aí, e todas as classes sociais, né, daquele período, homenageando aí a independência do Brasil. Então você tem uma ideia de criar uma identidade, não é, nacional. E esses quadros aqui apresentam de maneira muito forte aquilo que seria a imagem transmitida da própria independência do país. Nessa outra imagem aqui, nessa outra tela, nós percebemos Dom Pedro compondo o hino nacional brasileiro, que hoje é o hino da independência, na ocasião. O Dom Pedro, que era o príncipe regente, ele governava, ele liderava o Brasil em nome de seu pai, que era o Dom João VI, que havia voltado em 1821 para Portugal. E a gente percebe como Dom Pedro ele acabou aspirando esse posto de imperador e acabou, né, sendo aí o primeiro líder, né, o primeiro grande líder aí do Brasil. Claro que toda nação independente ela precisa de uma constituição, ou seja, uma nação, para que ela seja soberana, ela não vai estar obedecendo ou respondendo a uma constituição de outro país, mas precisa estabelecer o seu próprio conjunto de leis. Então, constituição é o conjunto maior de leis que rege uma nação soberana, uma nação independente. E uma Assembleia Constituinte é uma reunião aí de parlamentares, de deputados, com a missão, com a proposta de elaborar e votar uma Constituição. Então, quais são os elementos que nós temos nessa primeira Constituição do Brasil, nessa formação da Assembleia Constituinte e no que viria, né, a ser conhecida a primeira Constituição de 1824? Hoje no Brasil nós estamos na sétima Constituição. A Constituição que vigora hoje no Brasil é a Constituição de 1988. E entre essas séries que estamos aqui, esses assuntos, nós vamos estudar pouco a pouco essa história, essa configuração das 7 constituições aí do Brasil.
Havia uma elite econômica brasileira, né? Quem era essa elite econômica brasileira? Os grandes proprietários de terras, então, e comerciantes portugueses. Então a gente precisa notar o seguinte: o Brasil, que até hoje não é conhecido ainda como um país industrializado, mas como um país agroexportador, ou seja, que vende para o exterior produtos agrícolas, como sendo sua principal fonte econômica, naquela ocasião do século XIX, isso era ainda mais forte. Então, o Brasil com grandes terras, né, na mão de algumas pessoas e sendo essa principal atividade econômica em relação àquilo que era produzido e era vendido no exterior, produtos agrícolas. Então, quem tinha um destaque econômico e fazia parte dessa elite aí econômica, justamente nós podemos perceber que eram os grandes proprietários de terra. Inclusive, esse é um problema do Brasil desde sempre, até hoje nós ainda enfrentamos esse problema e muitos governantes e políticos e candidatos falam sempre de uma reforma agrária, ou seja, de uma nova distribuição dessas terras. Muitas terras estão até, em relação ao Brasil, improdutivas, por conta de poucas pessoas não terem como dar conta de um grande território de terra. E muitas pessoas acabam aí ficando sem nenhum lote de terra para que possa produzir. E aí nós temos diversas manifestações ao longo do tempo na história do Brasil, mas isso é algo que está desde a sua origem. E os comerciantes portugueses também estavam inseridos. Havia muita presença lusa de portugueses, né, aqui no Brasil, mesmo após a declaração da independência. E após a independência inicia-se um processo de discussão de leis próprias para o Brasil. E esses grupos, grandes proprietários de terra, comerciantes portugueses, eles acabam se enfrentando na Assembleia Constituinte, cada um querendo contemplar seus próprios interesses e deixando de levar em consideração a totalidade do Brasil. E aí nós temos, desde a primeira Constituição do Brasil, uma série de dificuldades de compreensão, né, do Brasil como uma unidade territorial, política e social. Vemos basicamente a disputa de alguns grupos tentando ser beneficiados por essas leis que haviam de ser criadas. Então, os grandes proprietários de terras eram a maioria na Assembleia Constituinte e procuravam impor suas ideias aos demais grupos da sociedade. Defendiam o voto censitário. E o que é que vem a ser o voto censitário? Só poderia participar da votação quem tivesse uma renda mínima. Então, esse é o conceito de voto censitário. Nem todos podem votar. Só podem participar do voto aqueles que têm uma determinada renda, que na época era a quantia de 100 mil contos de réis anuais. Então, naquela ocasião, só poderia votar quem tivesse, então, essa renda comprovada. Para o cargo de deputados, nós temos, na época, a renda mínima a ser comprovada de 400 mil réis. Então, para que alguém fosse candidato a deputado, deveria, desde então, comprovar essa renda mínima. E para o cargo de senador, era o valor de cerca de 800 mil réis a serem comprovados para ocupar uma vaga de senador na época, né, do Brasil monarquia. E vale ressaltar que essa função de senador era um cargo vitalício, ou seja, a pessoa eleita como senador ficaria lá até a sua morte ou até a sua escolha em retirar-se. Procuravam também limitar, através dessa Constituição, o poder do imperador Dom Pedro I, ampliando a força de deputados e senadores. Então nós podemos perceber nessa Assembleia Constituinte, nessa primeira proposta de uma Constituição do Brasil, podemos perceber uma disputa de poderes, uma disputa de território em relação à sociedade. E essa grande confusão que aconteceu resultou basicamente em um fechamento dessa Assembleia. Em 1823, Dom Pedro I então dissolve a Assembleia Constituinte
e mandou prender inúmeros deputados. Em 1824, então, impôs ao país uma constituição elaborada por membros do Conselho de Estado criado por ele mesmo. Cerca de 10 pessoas faziam parte desse conselho e, juntamente com o imperador, eles acabaram aí elaborando uma constituição, a primeira do Brasil, em 1824. Ficou conhecida como Constituição Outorgada. E essa Constituição Outorgada recebe esse nome por conta que ela é determinada pelo governante. Então, uma Constituição outorgada é quando ela é determinada pelo governante. Uma Constituição promulgada é quando ela é votada em uma Assembleia Constituinte de forma democrática. Pelo menos em definição, nós temos esses dois tipos de Constituição. Constituição outorgada e Constituição promulgada. A Constituição primeira do país, em 1824, ela foi outorgada porque Dom Pedro I e seu conselho de 10 perceberam que havia um jogo de poder em que os latifundiários, ou seja, os grandes proprietários de terra, queriam, na verdade, tomar o poder para si em relação à influência política do Brasil. E aí nós temos um conceito de uma monarquia constitucional. Então, basicamente, quando a gente percebe o termo monarquia, que é um regime onde um rei ou rainha acaba dominando, governando, e nós temos dois tipos básicos de monarquia: monarquia absolutista, onde o rei ou monarca governa sozinho, e a monarquia constitucional ou monarquia parlamentarista, onde nós temos o poder dividido entre o monarca e o parlamento, aí que representa o poder legislativo. Então, a monarquia constitucional, monarquia parlamentarista, é um sistema político que reconhece um monarca eleito ou hereditário como chefe de Estado, mas no qual uma Constituição, que é uma série de leis aí fundamentais nesse caso, limita os poderes do monarca. Então, essa Constituição é uma espécie de freio, né, para os poderes ilimitados aí do monarca. E aí nós temos a configuração de uma monarquia constitucional. Vale ressaltar que o Reino Unido, ainda hoje, existe esse modelo de Estado de uma monarquia constitucional, ou monarquia constitucionalista, ou monarquia parlamentarista. Basicamente recebe esses três nomes. E essa resolução é desde o final do século XVII, por ocasião do Reino Unido, permanecendo até hoje, em pleno 2020. Isso mostra para nós uma maturidade, uma resolução política. E como a gente havia comentado, no caso do Brasil, nós temos aí a 7ª Constituição. Isso mostra para nós uma imaturidade política por parte do brasileiro em si, e mostra a importância que nós temos de estudar de forma detalhada, de forma precisa e profunda, o que são conceitos políticos, o que são conceitos fundamentais na sociedade, na cultura e no próprio pensamento de um povo. E isso é um exercício muito importante se nós quisermos viver bem socialmente, politicamente também. Como é que estava a estrutura política em relação aí ao primeiro reinado? Nós tínhamos aí o poder moderador. Essa Constituição de 1824, que veremos alguns detalhes posteriormente, estabelecia que a existência de 4 poderes: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador. Esse poder moderador estava acima dos outros 3, como podemos ver aqui nesse gráfico, e esse poder moderador ele era de uso exclusivo do imperador. Então ninguém a não ser o imperador exercia esse poder, o poder moderador, que estava acima, mantendo o equilíbrio entre o poder legislativo, executivo e judiciário. Alguns estudiosos afirmam que esse poder moderador era uma manobra política do imperador para exercer o seu autoritarismo. E a gente precisa notar algumas questões a respeito disso. A estrutura política estava formada pelo poder moderador,
que estava imediatamente acima do Conselho de Estado, e esse Conselho de Estado, junto com o poder moderador, acabava liderando os três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo estava ligado ao Senado, que nós vimos que era um cargo vitalício, com a renda comprovada, se eleito, de 800 mil réis. A Câmara dos Deputados, que na época, para se eleger a um deputado, era preciso comprovar uma renda mínima de 400 mil réis na época. O Poder Executivo estava ligado aos presidentes de províncias, e aí nós temos o estabelecimento de conselhos gerais das províncias. Esses presidentes das províncias basicamente seria o que chamamos hoje de governador do estado, dos estados. Mas, na época, recebeu o nome de província, porque fazia parte de uma monarquia. E posteriormente nós vamos ver diferenças básicas entre províncias e estados. O Poder Judiciário estava aqui ligado diretamente ao Supremo Tribunal de Justiça e representado pelos vários tribunais espalhados então pelo Brasil, dos quais a sede, desses territórios aí, a sede estava na capital, no Rio de Janeiro. E é importante a gente notar e compreender essa estrutura política do primeiro reinado no Brasil, para que então possamos avançar em relação ao conteúdo. Basicamente aqui nós temos a Constituição de 24, o Brasil era uma monarquia constitucional, essa divisão de poderes estava em 4, como eu já havia mencionado, e o Rio de Janeiro como sendo a capital administrativa do governo central. Lembrando que Brasília passou a ser a capital do Brasil apenas em 1962. Então o Brasil, desde o início de sua história, teve 3 capitais. A primeira foi Salvador, a segunda Rio de Janeiro, em 1763, e a terceira Brasília, em 1962. E nessa imagem aqui ilustrativa nós podemos perceber uma charge. A Constituição é para todos, majestade? Pergunta aqui a mulher. Ela fala: quase todos. Eu estou acima dela. Então é importante notar a respeito dessa visão autoritarista que era colada na figura de Dom Pedro I. Então o voto era somente para homens maiores de 25 anos, na ocasião, e que tivessem uma renda mínima de 100 mil réis. A escravidão ainda continuava a existir e, teoricamente, o poder é dividido, mas na prática o imperador interferia nos demais poderes, como é próprio de uma monarquia. Mas a gente percebe que essa abordagem da história do Brasil, ela está inserida dentro de uma república. Nós vivemos hoje uma república. E a visão muitas vezes que se tem do Brasil monarquia é uma visão simplesmente negativa. Nessa charge aqui podemos ver, puxa, depois da independência a nossa vida melhorou um bocado. Na verdade, a escravidão ela continua a existir, mas naqueles que são contrários ao regime monárquico, eles associam a questão da escravidão à monarquia. Mas, na verdade, quem fazia frente para que a monarquia pudesse permanecer, na verdade, eram os grandes proprietários de terra, os latifundiários, que tinham uma influência muito grande dentro da Câmara, onde se tomavam, então, algumas decisões de leis. E aí nós podemos perceber que essa mesma elite, depois, quando na monarquia, que vamos estudar mais à frente, no segundo reinado, acaba dissolvendo a escravidão no Brasil, eles então acabam aplicando o golpe da república, retirando a monarquia do país. Mas são coisas que a gente vai discutir e analisar um pouco mais à frente. Então essa é a primeira parte do assunto em relação ao Brasil primeiro reinado. Estaremos discutindo outras coisas muito em breve. Então um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.